E se eu te dissesse que existe um traidor escondido entre os zodíacos e que as calamidades do continente negro são ainda piores do que as formigas quimera? Uau! Agora eu quero saber de você, quem você acha que é o traidor entre os zodíacos? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal e ativa o sininho porque a jornada até o continente negro só está começando. Reencontro com o velho conhecido? Curapika! Rato, javali, vou explicar tudo agora. Outro personagem pensando: essa missão parece muito mais séria do que eu imaginei. O que você acha? Curapika: me deram poucos detalhes, mas acho que não vai ser um problema. Então parece que vamos para aquele continente selvagem? Homem de roupa exótica: por favor, por aqui, e permita-me também apresentar nossos membros. Os personagens de óculos em pé apontando para o mapa. Com os documentos que possuímos, vou explicar as 7 primeiras páginas de Hellbell. Em outras palavras, o nível de perigo de todas as 5 calamidades é elevado, de B+ para A. Todos excedem as formas externas de rank B. Nossa missão principal é suprir cada uma destas ameaças externas de forma que beneficie a humanidade. Balão sobre o mapa. Eles eram originalmente chamados de viagens marítimas, ao recente tumulto, mas no relatório ao mesmo estavam listados do 5º ao 9º, e foi agora 6 a 10. Outro balão. Esses são os países que enfrentaram o continente negro, como Kakin. Outro balão. No passado, cada país do V5 que tentou desafiar o continente negro enfrentou desastres colossais e fracassaram. Outro balão. E por isso, chamadas as doenças e as bestas perigosas que escaparam, esses fracassos de 5 calamidades. Homem de óculos, surpreso: isso é sério? Narrador, balão explicativo. De lá até o continente negro, os prós e contras de o levarmos ou não estão fora de cogitação. De qualquer forma, não será uma decisão fácil. Além disso, temos que discutir e planejar o que fazer com Beyond, que está encarcerado. Foi decidido que ele será levado a um falso novo continente. Mesmo o homem de óculos indignado. E além do mais, vamos ter que fazer tudo isso enquanto seguramos o próprio filho do presidente. Vamos ter que lidar com calamidades ainda piores que as formigas quimera, que ninguém deu sua própria vida para derrotar? Moça de óculos lendo documentos. Alguma pergunta até agora, pessoal? Curapika, calmo. Tenho muitas, mas... Moça de óculos. O que é? Curapika. Para começar, tem uma coisa que gostaria de saber. Close de Curapika, sério, em destaque. Para mim, está claro que Beyond possui aliados dentro da associação. Vocês já foram capazes de identificar quantos? Último quadro, mostrando vários rostos em sequência. Homem surpreso. Como é que é? Outro personagem, sério. Como você sabe sobre isso? Curapika. E por que eu não saberia? Curapika continua. Graças à vontade do último presidente Netero, eu assumi que Beyond estava o tempo todo esperando pela morte de seu pai. Então não há como ele não estar se preparando para essa viagem todo esse tempo, não acham? Narrador, Curapika explicando. Sem dúvidas, ele tinha total confiança de que poderia controlar um projeto dessa magnitude mesmo estando contido. É por isso que ele se entregou. Pelo simples fato dele se entregar à associação, deixa bem claro suas intenções desde o início. A existência de um braço direito que ele possa confiar e de um grande número de ajudantes também se faz necessário. Curapika vira-se para os demais. Alguma coisa aconteceu durante a eleição para o novo presidente? Moça de óculos. Sim, você se lembra de algo? Curapika, em destaque. Pariston. E os Hunters temporários? Misaiston sério. Curapika, posso falar com você em particular? Curapika, entendo, até a campanha da eleição. Já entendi tudo. Mas como a resposta foi sim, me surgiram novas dúvidas. Misaiston, Tieto e eu já começamos a investigar os departamentos internos, porque também estamos preocupados com um traidor entre nós, assim como você. Curapika, por que não compartilhou isso com os outros zodíacos? Misaiston, porque nós dois chegamos à mesma conclusão que você. Curapika, encarando-o de frente. Existe um traidor entre os membros do zodíaco. Essa possibilidade não pode ser excluída agora, não é? Sim. Narrador. Tudo isso começou há cerca de meio século atrás. Curapika. Mas os zodíacos foram escolhidos individualmente, um por um, pelo antigo presidente, não foram? Misaiston. Exatamente. O antigo presidente escolheu Pariston como seu vice e recusou todas as nossas objeções. Entendi.
Então ele era assim. Homem de óculos, lembrando. Ele era do tipo que fazia todo tipo de coisa que achasse divertido. Acho que o trabalho de Pariston era uma mera distração. Narrador. O mais velho dos zodíacos, Botobai, ainda era uma criança. Se foi nessa época que o plano foi posto em ação, então muitos membros da associação são suspeitos. Misaiston. Acredito que ele já previa que em algum momento seu próprio filho tentaria assassiná-lo. Agora, em relação à restrição imposta a Beyond, foi por isso que envolvemos vocês dois, que parece não ter qualquer envolvimento com a situação. O ex-presidente era realmente louco, sempre almejava o impossível, de si mesmo e dos outros, e sempre com aquele sorriso estampado. Pensativo. Bem, isso talvez fizesse parte do charme dele. Ainda assim, existe a possibilidade de haver um traidor entre os zodíacos, mesmo tendo sido escolhido pelo presidente. Por isso, gostaria que tudo isso ficasse entre nós. Kurapika, firme. Tudo bem. Misaiston, gerente de uma companhia de segurança privada, advogado, Hunter criminal, divisão de inteligência. Misaiston. Todos os novos aprovados no exame Hunter estão sendo investigados juntamente com Satyo. E juntamente com Botobai, estamos em negociação com Kakin a respeito da lista de passageiros do Baleia Negra número 1. As negociações também já começaram entre V5 e Kakin. Narrador. Shadow, médica, advogada, Hunter de doenças incuráveis, divisão de ciências. Shadow. Para poder termos cuidados médicos perfeitos, um time médico de elite foi formado. Estamos aumentando as ofertas de trabalho para talentos neste campo, e vamos selecioná-los dentre os escolhidos pelo Conselho de Membros e através do exame Hunter. Assim, poderemos administrar os riscos e mantê-los no mínimo. Narrador. Botobai, promotor militar, analista, Hunter de terroristas, divisão de defesa. Botobai. Em sigilo, trabalharemos com a equipe de inteligência para criar um plano de defesa pós-chegada ao continente negro, a fim de prevenir a fuga de Beyond. Utilizaremos tanto habilidades de NEM e tecnologia. Há pessoas nas forças militares de Saerta e Bergerose com fortes ligações com Kakin. Creio que em breve entraremos em acordo. Narrador. Kluk. Música, dançarina, Hunter de plantas, divisão de biologia. Kluk. Os dados sobre inteligência e flora começarão a ser coletados assim que desembarcarmos. Pion, intérprete especialista em linguística, Hunter de documentos antigos, divisão de inteligência. Pion, assim que obtivermos a lista de passageiros, minha prioridade será de confirmação e reconstrução dos dados. Estou aperfeiçoando um software de análise de linguagens antigas em caso de contato com civilizações no continente negro. Ador, Sayu, lutador de artes marciais, Hunter de recompensas, divisão de defesa. Sayu, eu não tenho nada a relatar. Se bem que devo dizer que sou mais do que o bastante para ficar de olho em Beyond. Narrador. Satyo. Detetive, faz tudo, Hunter de problemas, divisão de inteligência. Satyo. A análise dos antecedentes dos membros das equipes de Química e Biologia já foram concluídas. Todos se voluntariaram cientes dos perigos. E também não possuem nenhum laço ideológico com Kakin. Narrador. Jinta. Guarda florestal, Hunter de animais ilegais, divisão de Biologia. Narrador. A travessia entre o novo continente e o porto será pelo oceano e está assegurada por Moral e sua equipe. Jinta. Como já prevíamos, Novo disse que só está disposto a ir até o falso novo continente. Estamos com dificuldade em encontrar alguém com habilidades especiais semelhantes com a dele. Gero. Legista, Química, Hunter de venenos, divisão de ciências. Então, por enquanto, Sambika e eu estamos elaborando um manual sobre primeiros socorros e controle de doenças. Meu trabalho também só começa quando chegarmos, então vou relativamente sem fazer nada na viagem. Kanzai. Guarda-costas, Hunter de tesouros, divisão de defesa. Kanzai. Bem, se alguém nos atacar no continente, eu vou acabar com eles. Deixo os assuntos complicados com vocês, até chegarmos. Narrador com voz firme. Leório, é uma missão difícil, mas é o caminho necessário para alcançar meus objetivos. Posso ser inexperiente, mas darei o melhor de mim. Legenda narrada em tom informativo. Leório, estudante de medicina, Hunter novato, divisão de ciências. Leório continua, com determinação. Pretendo ajudar Shadow e a equipe médica. Fico feliz em saber que a seleção na Associação Hunter foi tranquila depois do início da minha participação. Narrador passa para Kurapika, voz calma, mais séria. Kurapika. Tenho muitas conexões com criminosos devido à natureza do meu trabalho. Serei capaz de adquirir informações sobre Beyond e Kakin que não estão disponíveis por canais oficiais. Kurapika baixa o tom, em tom de desculpa. Peço desculpas pelas perguntas rudes de antes. Até agora, eu não fazia ideia do quão complexa era a situação.
Legenda narrada. Curapika, família Nostrade, mafioso, hunter de recompensa, divisão de inteligência. Mudança de cena, voz feminina animada e enérgica. Este ano estamos mudando nosso formato convencional e calendário para podermos recrutar pessoas talentosas necessárias apenas para essa expedição. O Exame Hunter está quase começando. Voz firme explicativa, a personagem no centro da mesa. Contamos com a ajuda de todos vocês para verificar a aptidão e fazer as escolhas necessárias. Tom animado, como discurso de motivação. Vamos nos esforçar para que essa missão seja um completo sucesso. Narrador em tom marcante. 1 mês depois. Voz instrutiva, calma e firme. Façam uma pequena verruga com aura. Pouco a pouco, mova. Um personagem surpreso, voz curioso. Oh! Instrutor continua, com tom motivador. E agora, com as 2 mãos, agora crie várias verrugas e mova-as. Voz coletiva, em coro de espanto. Nossa! Personagem incrédulo, voz alta de surpresa. Sério? Como é possível? Personagem surpreso, voz alta e espantada. Isso é sério? Instrutor, voz firme e didática. Altere seu tamanho, o formato e suas formas. Mude as direções. Instrutor continua, com calma e exigência. Altere suas velocidades e mude a direção do movimento. Aluno exausto, voz cansada. Já chega, não consigo nem pensar mais. Outro personagem frustrado. Ah, só consegui fazer uma se mover agora. Pensamento resignado, em tom baixo. Droga, eu só estava a fim de exibir minhas incríveis habilidades, mas agora... Personagem zombando, em tom divertido. Usamen, quem mandou você começar com esse torneio de Ibokuri? Outro personagem animado, voz cheia de energia. E é isso que a faz tão legal. Aluno desesperado, gritando, desgraçado! Comentário reflexivo, voz calma. É como girar uma caneta nos dedos. Bem, isso não é muito uma habilidade, né? Nota do narrador. Nota, Ibokuri é um jogo usando sua aura. Personagem animado em tom de desafio. Jin-san, quero outra disputa com você sobre línguas antigas e geografia antiga e moderna. Jin, voz calma e desinteressada. Tá, é só praticar e praticar. Outro personagem curioso. Tem algum truque para fazer isso? Jin em tom explicativo. Certo, então vamos começar com palavras começando com a letra N em língua antiga. Aluno impressionado. N da Bé é mesmo? Outro personagem confirma com energia. Isso mesmo. Mais vozes se sobrepondo em resposta. Nanda, totalmente certo. Nanda, deve ser isso. Nanda Chita, tem certeza? Nando, eu te falei. Nandaga, nega nenedo neune. Nanda Gaia, Nanda Pep. Aluno exausto. Desistiu? Jin, calmo. Eu ainda tenho mais 1 bilhão delas. Aluno impressionado. Jin, você é incrível. Kuriri é professor na Universidade de Harvard. Outro personagem vibrando. Certo, então venci. Professor de óculos grita exaltado. Certo, eu aceito a minha derrota. Você venceu. Eu fico com seu dinheiro. Personagem debilitado, voz fraca. Muito obrigado. Outro chamando com respeito. Jing-san. Personagem entusiasmado, pedindo com energia. Por favor, me dê seu dinheiro. Vou doá-lo para o sistema educacional. Jing, categórico e firme. Não, não e não. Outro animado. Se quiser, podemos disputar em língua Nankerlu. Gon rindo sem jeito. Sabe, você não precisa ser forçado a nada. Narrador, voz neutra explicando. O Exame Hunter foi concluído. Homem loiro sorridente. Todos os assassinos do nosso lado fracassaram. Outro personagem surpreso. É mesmo? Loiro continua explicando, tom leve mais sério. Sim, fiquei bem surpreso. A defesa deles era bem maior do que eu imaginava. Apesar de ter ficado impressionado, eles colocaram mais camadas de armadilhas contra aqueles que já haviam passado na primeira inspeção. Outro curioso. Todos os membros dos mediadores também falharam na investigação? Curapika, sério e pensativo. Parece que aquele que entrou para os zodíacos no meu lugar é alguém mais do que capaz para a posição. Curapika, firme e baixo. Eu o conheço. Outro curioso. Você conhece Muller-san? Homem de terno, calbo. Sim,
Outro sério, quase frio. Soube que ele lê mentes. Mulher observando. Você voltou bem rápido. Homem de cabelo longo descontraído. Não precisava ver os resultados. Narrador, tom de reflexão, voz grave. Se ele soubesse de nosso plano de fuga depois da viagem, provavelmente já saberia tudo que pretendemos agora. Homem loiro sério. Eu, junto com outros membros, fomos capazes de passar sem problemas pelo detector de mentiras, mas graças àquele homem, todos nós fracassamos. Mesmo loiro agora sorrindo com sarcasmo. Hahaha, não se precisa se preocupar, afinal não há plano algum. Depois que chegarmos ao continente, Beyond-san vai escapar com sua própria força e vai se unir a nós, só isso. Outros chamando atenção. A propósito, Jing, homem irritado gritando, pequeno, saia daqui, garoto confuso. Por quê? Quem é? Homem mais sério concluindo. Então, pelo menos assim, não vamos precisar nos infiltrar na associação e ter que lidar com lutas e barganhas sem sentido. Assim é bem mais fácil. Curapika, frio e direto. Você está do lado da associação, não é? Ande logo e suma daqui. Jing, calmo, quase brincalhão. Na verdade, não. Se eu puder ser livre para fazer o que quiser na viagem, então prefiro ficar do lado de Beyond. Narrador, Jing refletindo, tom firme. Essa é a única diferença entre mim e Beyond, que tem a posição de a aventura continua até produzirmos resultados. Jing, sentado, descontraído. Então, pelo menos, estou seguindo o protocolo deles. Na pior das hipóteses, eu não vou conseguir voltar, mas não tem problema nisso. Sei que o 5-6 está sendo bem cuidadoso em relação a esta viagem por causa dos riscos, mas não posso deixar Pariston fazer o que quiser. Então, se for para libertar Beyond, eu coopero sem problemas. Curapika, sério, olhos semicerrados. Acho que não. Narrador, Curapika em pensamento, tom grave. Ele está usando sua fachada de amor perverso apenas para causar destruição. Curapika incisivo. Ainda assim aceita isso? Jing, sorrindo de lado firme. Minha única condição é ajudar Beyond e segurá-lo. Elfo. Desde quando viramos amiguinhos? Outro personagem. Ei, espera aí, já não estou entendendo mais nada. Personagem sentado no sofá. Vamos, parem com isso. Homem de óculos. Já está claro que Jin-san não está do lado da associação. Elfo. Não eram todos vocês contra a ideia de se aliar a ele? Homem de óculos. Você vai perceber o quanto precisamos de alguém com os talentos dele. Mas passe alguns dias com ele e veja por si mesmo. Homem com braço levantado. Sim, nós nos conhecemos de uma maneira nada amigável e eu ainda o odeio muito. Não vou esperar merda nenhuma. Homens marchando juntos. Baldado. Nosso antigo chefe era Beyond. Não damos a mínima para quem quer que seja o segundo no comando. Homem careca com moicano. Decidam agora quem dos dois vai nos deixar. Balão escrito. 1, Pariston. 2, Jing. Pariston, sorridente. Então realmente preferia que você não interferisse. E finalmente, Jin-san, você entrou no clima. Homem de moicano. Escolha a opção 3. Jing. Pariston, olhando surpreso. Não, eu fico com a 4. Homem de moicano. Quê? Quadros finais, parte de baixo. Texto de Jing. Firme. 3. Vocês todos somem daqui. Texto de Pariston, sorridente. 4. Vocês todos morrem, não é? Grande destaque lateral. Idiotas temosos. Rodapé. Hunter x Hunter Cap 346. Fim.